Fala pessoal, o primeiro conteúdo aqui do canal ele vai envolver a disciplina de circuitos elétricos, mais especificamente conceitos básicos que envolvem essa disciplina, né? E como uma introdução, um conteúdo bem introdutório mesmo, para apresentar alguns dos conceitos básicos envolvendo essa área, é o que é carga e o que é corrente elétrica. Bom, começando pela carga elétrica, né? Tem essa definição do livro do Sadico, o livro Circuitos Elétricos, que diz que a carga elétrica é uma propriedade das partículas atômicas que compõem a matéria. Vamos entender um pouco melhor o que essa frase quer dizer, né? E para isso a gente tem que entender exatamente o que se quer dizer com propriedade. Nesse caso aí, propriedade pode ser substituído por atribuição ou característica. Então a gente pode reler essa frase como sendo: a carga elétrica é uma atribuição ou uma característica ou uma propriedade das partículas atômicas que compõem a matéria. Então, a gente tem que entender que tem que enxergar a carga elétrica como essa característica, como essa atribuição das partículas atômicas que compõem a matéria, né? E aí a gente tem que lembrar que toda matéria é formada por átomos, né? E, por sua vez, esses átomos eles são constituídos por elétrons, prótons e nêutrons. E aí tem aquela imagem clássica, né, do átomo com esses seus elementos constitutivos, né? O átomo ele tem um núcleo, e esse núcleo ele é composto por prótons e nêutrons, sendo prótons esses elementos de carga positiva e os elétrons que orbitam na eletrosfera desse átomo, né? Que são os elementos constitutivos do átomo caracterizados por terem carga negativa. E daí a gente já pode tirar alguns elementos dessas frases que eu acabei de dizer, né? Prótons, eles são elementos constitutivos do átomo que têm carga positiva. Carga positiva. E os elétrons, eles têm carga negativa. Então, foi isso que eu coloquei ali embaixo, né? Um elétron, por exemplo, ele apresenta carga negativa e essa carga de um único elétron é de 1,6 vezes 10 a menos 19 coulomb, aproximadamente, né? E coulomb é a unidade da carga elétrica, né? Então, aí a gente pode até voltar para a frase inicial, né? Sabendo que um elétron ele apresenta carga negativa e um próton, por exemplo, apresenta uma carga positiva, a gente pode relembrar que a carga elétrica é uma propriedade das partículas atômicas que compõem a matéria. Então, o elétron ele tem como característica, como contribuição, ter um elemento de carga negativa, né? Para que fique mais claro, a presença de números iguais de prótons e elétrons deixa um átomo com carga neutra. Afinal de contas, o próton ele também tem uma quantidade de carga igual a 1,6 vezes 10 a menos 19, só que com carga positiva. Então, se eu tiver um tal número de prótons e um tal número de elétrons que sejam iguais em quantidade, a carga elétrica líquida, a carga elétrica total, ela vai ser nula. Afinal de contas, uma carga elétrica positiva de mesma quantidade que uma carga elétrica negativa, elas vão se anular, né? Uma outra característica muito importante da carga elétrica que a gente pode aproveitar para introduzir nesses conceitos básicos de circuitos elétricos é de que a carga elétrica ela é móvel. Então, ela pode ser transferida de uma posição a outra, né? Um elétron ele é móvel, um próton ele é móvel. Ele não é um elemento constitutivo do átomo estático, ele se move, né? Então, o que poderia fazer a carga elétrica se mover em um circuito? Já adiantando, em um circuito elétrico constituído por uma fonte de tensão, por exemplo, existem alguns, alguns elementos, digamos assim, que podem fazer com que essa carga elétrica se mova. Um desses elementos é a fonte de tensão. A gente vai entender um pouco melhor nos próximos vídeos sobre o que é tensão,
E aí esse conceito de como que a carga elétrica se move mediante uma tensão vai ficar um pouco mais claro. Mas, dando a resposta, né, o que poderia fazer a carga elétrica se mover em um circuito, pode ser, por exemplo, uma fonte de tensão. Se eu submeter a carga elétrica a uma diferença de potencial, essa carga elétrica ela pode se mover. E como é que se dá esse movimento, né? E aí essa pergunta ela tem uma resposta um pouco mais complexa, porque primeiro a gente tem que lembrar que cargas elétricas de polaridades diferentes, né, opostas, no caso o próton e o elétron, elas se repelem. Num circuito elétrico que é delimitado por um caminho fechado, por exemplo, um fio que liga, sei lá, uma fonte, um interruptor e uma lâmpada, um caminho fechado que liga esses três elementos. Isso é um exemplo de um circuito básico, né? Nesse circuito básico, nesse caminho fechado, os prótons e elétrons, como eles se movimentam e como eles estão mediante a ação de uma tensão, eles irão se movimentar. Só que como é que é esse movimento desses elementos, né? Dos elétrons e dos prótons? Como eles são cargas opostas, eles se movem em caminhos opostos, né? Se o elétron vai para o caminho, digamos assim, da direita, o elétron ele vai para o caminho da esquerda e vice-versa, né? Eles sempre estarão em caminhos opostos entre si, porque são cargas que se repelem. Esses conceitos de cargas que se repelem, cargas que se atraem, pode ficar um pouco mais completo quando a gente for estudar mais aprofundadamente, né, os conceitos envolvendo os conceitos básicos envolvendo o eletromagnetismo, né? Mas enfim, esse movimento se dá dessa forma. Os prótons e os elétrons eles se movem em direções opostas. E sabendo que cargas se movem, né, e entendendo inclusive como é que elas se movem, a gente entra no conceito de corrente elétrica, né? Então, para introduzir, vale a pena dizer que a movimentação de cargas elétricas está intimamente relacionada com a corrente elétrica. E aí o mesmo livro, né, o livro do Sadico, ele vai dizer que a corrente elétrica é o fluxo de carga por unidade de tempo. Sua unidade é o ampere, né? Simbolizado pela letra A. E o ampere é exatamente isso, né? Ou pode ser o coulomb por segundo, afinal de contas é o fluxo de carga por unidade de tempo. Então, se esse tempo for tomado como segundo, por exemplo, sabendo que a unidade da carga é coulomb, a corrente elétrica é coulomb por segundo, que também pode ser chamada de ampere. Enfim, aqui estão alguns exemplos básicos de circuitos elétricos, né? Esse que eu acabei de citar, do interruptor, uma bateria, no caso aí uma pilha, né? Uma lâmpada. Do lado esquerdo estão de um jeito mais convencional, como normalmente os livros trazem, né? Aqueles circuitos bidimensionais e tal, com elementos. Às vezes, por exemplo, uma lâmpada é substituída por uma resistência, às vezes o interruptor é substituído por uma chave e a pilha por uma fonte, por um símbolo que represente uma fonte de tensão. E do lado direito, esse circuito de forma mais prática, né? Como a gente enxerga ele na vida real. E para trazer um pouco mais de contribuições sobre corrente elétrica, né, a gente tem que entender também que a corrente elétrica ela pode ser de dois tipos. Pode ser do tipo corrente contínua, também conhecida como CC, ou corrente alternada, CA. A corrente contínua é uma corrente que é constante em função do tempo, como no caso dessa figura A aqui. Normalmente a corrente contínua é simbolizada pela letra I maiúscula, né? E a corrente alternada varia senoidalmente em função do tempo. Apresenta esse tipo de comportamento. Normalmente, a corrente alternada ela é simbolizada pelo I minúsculo, né? E aqui algumas expressões que caracterizam o que é a corrente elétrica, né? Como eu falei, a corrente elétrica ela tem relação com a quantidade de carga que varia em função do tempo. A gente pode ver isso através dessa primeira equação aqui, né? A corrente I
dQ dt. E aqui tem uma associação levando em conta derivadas, né? Eu particularmente sempre gosto de enxergar uma derivada como uma taxa de variação. É uma taxa de variação de carga em decorrência de uma determinada taxa de variação de tempo. E é exatamente isso que uma derivada quer dizer, né? E essa segunda equação aqui, ela mostra essa mesma relação, só que escrita de uma outra forma, no caso, isolando o que seria a carga, né? Se a gente quiser encontrar, por exemplo, uma carga em função da corrente e de um determinado tempo em que ocorre essa variação, a gente consegue através dessa segunda expressão aqui. É sempre bom a gente associar a derivada e a integral como dois processos que são intrinsecamente ligados entre si, né? E a gente consegue entender melhor o que essas expressões significam. E aqui só alguns exemplos, né, de corrente elétrica que a gente enxerga por aí na prática. Os dois primeiros, os de cima, eles estão intimamente relacionados com a corrente contínua. No primeiro caso, é aquele clássico exemplo que eu já citei duas vezes, né, de uma fonte, uma bateria, uma pilha conectada a uma lâmpada, de tal forma que esse circuito é comandado por uma chave, né, um interruptor, por exemplo. Já a segunda imagem apresenta painéis fotovoltaicos, né? Os painéis fotovoltaicos eles geram energia elétrica em corrente contínua, por isso que eu coloquei esse exemplo aí, um exemplo muito atual e muito trabalhado, enfim, na área da engenharia elétrica. E os outros dois exemplos de baixo são exemplos que usam corrente alternada, né? O primeiro caso é nossa tomada que a gente tem em casa. A tomada que a gente tem em casa nos entrega, nos fornece energia na forma de corrente alternada. E o outro caso é um motor elétrico que trabalha com corrente alternada, né? Que também é muito utilizado em indústria, enfim, e um objeto de estudo muito interessante. É isso, pessoal. Por hoje fica por aqui e a gente se vê nas próximas aulas sobre conceitos básicos que envolvem circuitos elétricos.